E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ebert, estou aprendendo a ser pai. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Nessas 2 últimas semanas aconteceram bastante coisa, né? Estamos em período de Copa do Mundo de qual a gente já foi excluído. Acabou que a gente perdeu um jogo para a Noruega. E nas últimas 2 semanas eu não postei vídeo aqui por N questões, tinha muita visita aqui em casa. Mas isso foi algo que fiquei pensando alguns dias, sabe? Não sobre a perca em si, acho que a gente já estava com esse pessimismo de que o Brasil poderia perder, mas sobre o que representa isso muitas vezes, sabe? E muito se falava sobre o protagonista desse jogo, né? Que foi o Haaland da Noruega. E ele é um assunto bem comentado, então está sendo comentado até hoje. Acaba que a Noruega já perdeu também para outro time, amanhã vai ser a final, né, com a Argentina e a Espanha. Não quero falar sobre futebol aqui especificamente, mas fiquei pensando o que é que representa essa nova mudança no futebol, né? A gente tem alguns jogadores muito diferentes do que costumava ser um tempo atrás, quando a gente tinha os grandes ídolos do Brasil, que eram pessoas que tinham aquele dom, eles se dedicavam, né, treinavam o que precisava treinar, mas hoje o mundo é um pouco diferente. E esse apenas dom aparentemente não é mais o suficiente para enfrentar os desafios de hoje. E aí eu fiquei com esse pensamento de que tem coisas aí que eles estão fazendo que podem ser grandes lições pra gente, muitas vezes a gente não para pra pensar, né? Acaba que num momento de alto desempenho, que é o que a gente está vivendo hoje, precisamos abdicar de muita coisa do presente para conseguir viver um futuro melhor. E essas pessoas, elas demonstram um pouco disso. Quando eu fui pesquisar sobre, por isso que eu tô falando do Haaland, né? Quando eu fui pesquisar sobre, tem várias notícias e entrevistas contando a rotina dele, como é que ele se preparava, e você consegue ver que ele tem também essa postura de ser uma pessoa que abdica do hoje para viver um amanhã melhor. Isso em várias áreas da vida, né? Especificamente nos treinos, na alimentação. Isso me fez pensar muito sobre esse momento de paternidade. Coisas que talvez a gente faça hoje, que se a gente não fizesse ou fizesse de uma forma diferente, poderia nos permitir viver um futuro melhor. O vídeo passado eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre moradia, sobre alugar uma casa mais adequada, e acho que isso também é um tópico que entra aí. Porque, no caso, quando você toma uma decisão inteligente financeiramente, você pode acabar não vivenciando o presente, né? Para vivenciar um futuro mais prazeroso, mais cômodo. Como é o caso, né? Um aluguel mais barato hoje te permite ter uma renda sobrando e essa renda pode ser utilizada para N coisas e te garantir um futuro um pouco mais confortável, né? Isso me faz pensar em outras áreas da vida que a gente possa aplicar essa mesma ideia de que o prazer momentâneo agora pode não ser tão interessante quanto o prazer futuro, se você abdicar isso nesse momento. Então, extrapolando para outras áreas da vida, né? Tem decisões e discussões, muitas vezes, que a gente entra, que são coisas momentâneas, que, por exemplo, no relacionamento tem uma discussão ali, você quer ganhar aquela discussão, todo mundo quer ganhar uma discussão, mas muitas vezes o seu ganho é tá bom, você está certo, esse é o que você ganhou, e o que você perdeu foi uma tarde agradável, um dia em família, foram coisas muito mais importantes do que esse pequeno momento. Então acho que esse é o paralelo que a gente pode tomar. Se você toma uma decisão ruim hoje e permanece vivendo nessa decisão ruim, a chance de você se arrepender depois pode ser muito alta, né? Pegando o exemplo do casamento aí, do relacionamento. Às vezes aquele relacionamento é muito mais importante do que do que o seu próprio ego naquele momento, né? A discussão muitas vezes besta, assim, tipo, deixou alguma coisa suja. Você tá errado, você sabe que tá errado, mas entra naquela discussão, você sempre reclama, blá blá. E isso acaba gerando mais problemas do que simplesmente resolver esse problema. Beleza, eu vou limpar aqui, vou resolver esse problema. Resolvi aqui em 2 minutinhos, tá tudo bem. E a vida segue, né? Mas às vezes você entra nesse embolo e em vez de resolver em 2 minutos, fica aqui 20, 30 minutos, fica brigado, não fala mais durante um dia, 2 dias, e isso gera um problema muito maior. Coisas que a gente pode extrapolar para outras áreas da vida. Então, relacionamento, isso é algo que é visível, que foi o exemplo que eu trouxe. Financeiramente foi também um exemplo que eu trouxe, eu acho que ele pode até ser mais extrapolado, né? Não só um aluguel, como qualquer coisa que a gente compra, qualquer bem
de uso, por exemplo, uma máquina de lavar, algum eletrodoméstico, alguma coisa que você vai usar por muito tempo, às vezes ele tem um impacto que financeiramente não é legal naquele momento, mas te garante mais tempo com a sua família, mais tempo para aproveitar, e isso é muito relevante também. Dá para pensar em questão de saúde, as decisões que nós tomamos, né? Hoje, por exemplo, eu tô aqui sentado nessa cadeira, eu passei a semana inteira aqui, perdão, tem um avião passando. Eu passei a semana inteira trabalhando aqui nesse computador. Chegou o sábado, eu quis testar uma ferramenta, né, o Cloud Code, uma ferramenta de desenvolvimento com inteligência artificial. Então, estou aqui estudando. Mas é uma decisão que hoje eu decidi que eu ia ficar em casa, ia fazer um almoço, ia ficar com a minha família, ia estudar um pouco. Beleza, ela tem as suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Essa semana foi uma semana que eu passei totalmente sedentário, por exemplo. Então, caracteristicamente, é uma característica que prejudica a sua saúde a longo prazo, né? Então, uma pessoa que não faz exercício, ela vai ter menos disposição. Pensando em paternidade, vai ter menos disposição para cuidar dos seus filhos, né? Então, cada decisão que a gente toma para aproveitar, para usufruir o hoje, ela é uma decisão, cada sim tem um não incluso, né? Então, eu decido hoje fazer isso e eu decido não fazer outra coisa, não cuidar da minha saúde, por exemplo, né? Não ter um momento lá fora. Hoje, nesse momento, tá de dia, tá de tarde, aqui não tem um pingo de sol no meu quarto, né? Então, é uma decisão que você diz o sim para algo e diz o não para outra coisa. Isso vai tomando conta da nossa vida, de certa forma, porque o prazer momentâneo, ele, para o nosso cérebro, ele é mais vantajoso, porque é algo garantido, né? Eu quero esse prazer agora. Ah, não, amanhã você terá esse prazer. Ele não vai concordar com isso, né? Eu quero ter agora, eu quero algo rápido, não sei nem se eu estou vivo amanhã. E esse é um pensamento muito complicado de se ter, porque ele te impede de vivenciar coisas melhores no futuro. Então, assim, eu recebo meu salário, gasto tudo, porque eu quero aproveitar esse momento. Daqui a 30 anos, não sei se vou estar vivo daqui a 30 anos. Muito provavelmente vai estar, porque a expectativa de vida do Brasil já é mais de 70, né? Então, provavelmente você vai chegar lá. Você pode chegar lá um pouco melhor, ou igual você está hoje. Então, você tem que ter uma escolha, né? E essa escolha, muitas vezes, a gente peca ao escolher algo mais rápido, em vez de algo mais racional. Que seria, no caso, ter alguma reservinha para você ter uma vida menos complicada e menos pesada para sua família, que vai estar cuidando de você. Então, se você parar para pensar, até aqui mesmo, você está vendo esse cenário todo caótico aqui. Ganhei um presente, ganhei alguns jogos, tem alguns livros, metade eu li, metade eu não li, alguns livros técnicos, tem várias bagunças aqui. Isso aqui é a minha mesa de trabalho, bagunça, tem um controle de videogame aqui do nada, microfone que eu uso nas reuniões, tem mais coisas aqui para frente. Então é uma bagunça que eu tô vivendo nesse momento, que é uma decisão consciente, né? De eu posso parar e resolver isso aqui agora, ou eu posso deixar acumulando. Se você for ver os últimos vídeos, cada vídeo vai surgindo uma coisa a mais aqui para resolver, e eu tenho que chegar no momento de parar e resolver tudo, né? Mas essa decisão, ela precisa ser racional, e muitas vezes é uma decisão emocional. Como a gente fala de saúde, fala de alimentação, por exemplo, é uma decisão mais emocional do que racional. Hoje eu comi bem até, fiz um frango cozido com batatas e arroz e salada, então foi uma comida legal. Mas nessa semana a decisão foi muito emocional. Tinha gente aqui em casa, eu quero comer algo diferente. A gente foi no restaurante, pediu uma pizza, fez alguma coisa. Então são várias escolhas emocionais, né? Tô aqui com o pessoal, quero aproveitar uma comida diferente. É mais emocional do que racional, porque na hora faz muito sentido. Aí depois você fica pensando, putz, eu gastei o dinheiro que eu não devia ter gastado, comi a mais do que eu deveria ter comido. N outras decisões emocionais que foram feitas ali no momento, e que quando você para ver no futuro, hoje, né, alguns dias depois, elas não estão fazendo mais sentido. Atualizações sobre o bebê. Nós fizemos uma ultrassom morfológica recentemente, já deu para ver o sexo direitinho, tá tudo bem, saudável, crescendo, legal. E tivemos que decidir algumas coisas sobre a alimentação, né? Então a gente melhorou um pouco a alimentação, porque o médico disse que era importante para o bebê ganhar um pezinho. Ele fez um cálculo lá meio esquisito e tá com 40% o peso, deveria estar até 50%, né? Que é o recomendado. Mas ele falou que tá tudo dentro do esperado ali.
Então não tem que se preocupar muito com isso, mas tem que se alimentar um pouco melhor. Então novamente uma decisão, né? Durante esses meses a gente teve muitas decisões emocionais, se alimentou de uma maneira um pouco pior do que deveria, e agora a gente está colhendo no futuro uma questão que a gente precisa mudar a alimentação, porque isso impacta o nosso filho. Então todas essas decisões e discussões que eu trouxe aqui, esses tópicos, né? Eles são tópicos válidos para pensar não só na gente, mas também na nossa descendência. Então essas decisões que eu tomo hoje vão impactar meus filhos, assim como as decisões dos meus pais me impactaram. Se você ver os vídeos anteriores, eu trago esse ponto, né? Então, tipo, como agora eu vou ensinar algo pro meu filho se não foi me ensinado? Eu vou ter que aprender do zero e talvez não faça da melhor forma, e como eu não fiz da melhor forma, provavelmente ele vai ter que aprender uma forma diferente de resolver. E isso são decisões que a gente toma emocionalmente ou num momento de bate-pronto, né? Essa é a decisão que eu consigo tomar com o que eu tenho naquele momento, mas não necessariamente é a melhor decisão a longo prazo. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Então, muito obrigado por estarem acompanhando aí. Tem bastante gente assistindo os últimos vídeos, eu fico muito feliz com isso. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham a respeito disso. Eu acho que essas pessoas, realmente, elas são inspiradoras, são exemplos de pessoas que vivenciam isso, né? Muita gente fala sobre tomar decisões conscientes pensando no futuro, mas poucas realmente fazem, né? Então essas pessoas abdicam de um momento em família, muitas vezes, da própria saúde, enfim, por um objetivo que para eles é mais interessante. Desde que a gente faça isso de forma racional, acho que não tem problema. Cada um escolhe viver da melhor forma possível, né? Da melhor forma que escolheu ali, mas isso precisa ser racional. A gente não pode deixar o momento, as emoções guiar e no futuro lamentar sobre as decisões que nós tomamos, né? E é isso. Um bom final de semana para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!